O telefone tocou às 7 da manhã de uma terça-feira qualquer. Eu estava preparando café quando a voz do meu filho explodiu do outro lado da linha, carregada de uma raiva que jamais havia ouvido antes. Uma raiva fria, calculada, que me gelou o sangue nas veias. Mãe, acabou! Transferi tudo para o meu nome, a fazenda, a casa, as contas, tudo. Minha mão tremeu tanto que a xícara escorregou dos dedos, despedaçando-se no chão da cozinha. Os cacos se espalharam como pedaços do meu coração. Como assim, Ricardo? Do que você está falando? A Camila estava certa o tempo todo. Você nunca me respeitou como homem da casa. Sempre me tratou como uma criança que não sabe cuidar dos próprios negócios. Agora o dinheiro está com ela, onde deveria estar. E você vai ter que me pedir permissão até para comprar pão. A linha ficou muda por alguns segundos que pareceram uma eternidade. 35 anos construindo aquele patrimônio ao lado do meu marido. 10 anos cuidando sozinha de tudo depois que ele se foi. Madrugadas sem dormir cuidando do gado doente. Noites estudando o mercado para fazer os melhores investimentos. Lágrimas derramadas sobre os livros de contabilidade quando as contas não fechavam. E agora? Meus joelhos cederam. Sentei no chão frio da cozinha, entre os cacos da xícara que minha mãe me dera no meu casamento, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu próprio filho, meu primogênito. O menino que eu embalei no colo por noites sem fim quando teve cólica. O jovem que eu ajudei a estudar para o vestibular. O homem que eu apoiei em cada decisão importante da vida. Como chegamos até aqui? 6 meses antes, minha rotina era previsível e reconfortante. Acordava às 5h30, como fazia há 40 anos. Preparava o café reforçado que aprendera com minha mãe, 2 colheres bem cheias de pó para cada xícara d'água. Checava os números da propriedade rural no computador velho da sala. Rendimentos da ordenha, gastos com ração, previsões de chuva. Aos 60 anos, eu me orgulhava profundamente de ter mantido o negócio próspero, mesmo depois da morte do meu marido. Nossa fazenda tinha as melhores vacas holandesas da região, e nosso leite era disputado pelas cooperativas. Bom dia, dona Helena. A voz da Joana, nossa caseira há 15 anos, sempre me recebia com aquele sorriso genuíno que iluminava as manhãs. A senhora dormiu bem? Bom dia, querida. Como estão as meninas hoje? Perguntava sobre as vacas que eu conhecia pelo nome, uma por uma. Todas bem. A Estrela está para dar cria qualquer dia desses, e seu Ricardo ligou ontem perguntando sobre os papéis da escritura. Estranhei na época, mas não dei importância. Ricardo sempre foi detalhista, meticuloso com documentos desde pequeno. Às tardes, depois de conferir a produção e resolver os problemas do dia, eu visitava minha sogra, Dona Antônia. Aos 85 anos, ela ainda tinha a mente afiada como um punhal e o coração generoso como o de uma menina. Helena, você precisa se cuidar mais. 60 anos não é idade para viver só do trabalho, ela dizia toda vez, me servindo aquele cafezinho doce que só ela sabia fazer. Ah, sogra, o trabalho me mantém ocupada, me mantém viva. E os meninos ainda precisam de mim. Os meninos já são homens feitos, filha. O Ricardo tem 28 anos, o Paulo 25. Você que ainda se sente responsável por tudo. Como ela estava certa. Eu criara meus filhos para serem independentes, mas nunca consegui parar de ser mãe. Nunca consegui parar de me preocupar, de querer resolver os problemas deles antes mesmo que eles percebessem que tinham problemas. Nos finais de semana, Ricardo vinha jantar com Camila. Ela sempre foi educada, carinhosa, com aquele jeito doce de falar que conquistava qualquer um. Chegou na nossa família há 3 anos, como uma brisa fresca, trazendo risadas e conversas animadas para uma casa que estava ficando quieta demais. Sogra, a senhora cozinha muito bem, dizia sempre, ajudando a recolher os pratos e insistindo em lavar a louça. Esse seu molho de tomate é melhor que o da minha avó, não conta para ela. Eu ria, feliz em ter uma nora que participava, que fazia parte da família de verdade. Camila parecia genuinamente interessada em aprender nossas receitas, nossos costumes. Perguntava sobre a história da fazenda, sobre como eu e meu marido construímos tudo do zero. Sogra, quero que nossos filhos cresçam conhecendo essa história, quero que eles saibam de onde vieram.
Eu realmente acreditava que ela trouxe alegria para o meu filho. Ricardo sorria mais quando estava com ela. Parecia mais leve, mais feliz. Depois de alguns relacionamentos que não deram certo, finalmente ele havia encontrado uma mulher que o complementava. Foi em dezembro que notei as primeiras mudanças, sutis como uma brisa que muda de direção. Ricardo começou a fazer perguntas estranhas sobre os documentos da fazenda. Perguntas que não fazia há anos, desde que assumiu oficialmente o cargo de gerente da propriedade. Mãe, onde ficam guardados os papéis do gado registrado? E as escrituras da casa estão no cofre? Você tem procuração para mim assinar em seu nome? Por que essa curiosidade toda, filho? Você sabe onde está tudo. Ah, a Camila está estudando direito no curso noturno. Quer entender como funciona a nossa estrutura familiar, as questões legais da herança. Ela fica me perguntando essas coisas e eu não sei responder direito. Fez sentido na época. Camila sempre demonstrou interesse pela família, e direito era uma área útil para quem queria entender negócios. Depois vieram os comentários sutis durante os jantares de domingo. Comentários que pareciam inocentes, mas que plantavam sementes de dúvida. Sogra, Ricardo estava me contando que a senhora nunca passou os bens para o nome dele. Camila falou numa dessas noites, com aquele sorriso doce que eu conhecera primeiro. Ela estava cortando a carne com delicadeza, sem me encarar diretamente. Nunca pensei nisso, querida. Ele sempre teve acesso a tudo. Sempre participou das decisões importantes. Mas legalmente, sabe como é? Se acontecer alguma coisa com a senhora, pode complicar muito para o Ricardo assumir os negócios. Tem imposto, tem burocracia, pode perder muito dinheiro para o governo. Ricardo assentiu, sério, como se aquela fosse a primeira vez que pensava no assunto. É verdade, mãe. A gente realmente deveria regularizar isso, deixar tudo mais organizado no papel. Senti um aperto no peito, uma intuição estranha que tentei ignorar. Pensei que era paranoia de mulher que passou a vida cuidando de tudo sozinha, que tinha dificuldade em dividir responsabilidades. Não precisa ter pressa com isso, respondi. Temos tempo, sou saudável, graças a Deus. Claro, sogra, mas é melhor prevenir, né? Minha mãe sempre diz que papelada é como seguro. A gente espera nunca precisar, mas é bom ter. No Natal daquele ano, Camila chegou com uma novidade que fez meus olhos brilharem de emoção. Sogra, tenho uma coisa para contar. Estou grávida. Levantei da mesa tão rápido que quase derrubei a cadeira. Abracei minha nora com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Um netinho. Finalmente. Aos 60 anos, eu seria avó. Minha querida, que alegria! Quando? Como você está se sentindo? Precisa de alguma coisa? As perguntas saíam atropeladas da minha boca. Já estava planejando mentalmente como transformar o quarto dos fundos em berçário, pensando em quais móveis comprar, em como cuidar da alimentação dela durante a gravidez. Calma, mãe, Ricardo riu. Mas era um riso que não chegava aos olhos. Ainda estamos no começo. 3 meses. Agora, mais do que nunca, precisamos organizar a documentação da família. Camila disse, a mão na barriga ainda lisa. Quero que meu filho cresça numa família estruturada, sem preocupações legais. E eu, embalada pela felicidade de ser avó, pela perspectiva de ter uma criança enchendo a casa de vida novamente, concordei com tudo. Tem razão, querida. Vamos organizar tudo direitinho. Como fui ingênua. Janeiro passou como um borrão de papéis e assinaturas. A cada semana, Ricardo aparecia com um documento novo para eu assinar. Sempre com explicações detalhadas, sempre com a presença de Camila ao lado, concordando e acrescentando informações. É só uma transferência temporária, mãe. Para facilitar os trâmites legais, Ricardo explicava enquanto eu assinava documento após documento. Quando tudo estiver regularizado, podemos voltar como estava antes, se a senhora preferir. Camila estava sempre ao lado, solícita, trazendo água quando eu tossia, organizando as folhas em ordem, marcando com post-it amarelos onde eu deveria assinar. Que bom resolver isso antes do bebê nascer, não é, sogra? Assim podemos focar só em ser felizes quando ele chegar. Ela falava do bebê com tanto carinho, com tanto amor, que eu me sentia culpada por qualquer desconfiança que surgisse na minha mente. Minha intuição gritava que algo estava errado,
Mas como questionar o próprio filho? Como duvidar de uma nora grávida que só demonstrava amor pela família? O advogado da família, Dr. Marcos, tinha viajado para tratar da saúde da esposa em São Paulo. É um advogado novo, mas muito competente, Ricardo garantiu sobre o jovem que nos atendia. Dr. Fernando, formado pela USP, especializado em direito de família. O rapaz era educado, profissional, explicava cada documento com paciência. Respondia às minhas perguntas com conhecimento técnico, citava artigos do Código Civil, falava sobre jurisprudência. Parecia confiável. Assinei tudo numa tarde de chuva forte. O céu escuro como breu parecia um presságio que eu deveria ter levado a sério. Em fevereiro, tentei acessar a conta da fazenda para pagar os fornecedores e descobri que não tinha mais acesso. Ricardo, tem algo errado com o banco. Não consigo entrar na minha conta. Ah, mãe, é que mudamos tudo para conta empresarial. Mais profissional, sabe? Separamos pessoa física de pessoa jurídica, como tem que ser. Mas eu sempre cuidei das finanças. A partir de agora, eu assumo essa responsabilidade. A senhora já fez muito por essa família. Está na hora de descansar, de aproveitar a vida. O tom dele era diferente, mais frio, mais distante. Como se estivesse falando com uma funcionária que estava sendo dispensada, não com a própria mãe. Camila aparecia menos para os jantares. Quando vinha, ficava grudada no celular, sussurrando conversas que não conseguia ouvir por mais que aguçasse os ouvidos. Dizia que eram amigas preocupadas com a gravidez, médicos marcando consultas. Desculpa, sogra. Essas grávidas de primeira viagem ficam paranoicas com tudo. Mas eu notava que ela desligava rapidamente quando eu me aproximava. Notava como escondia a tela do telefone quando eu tentava olhar. Foi quando comecei a perceber que algo estava terrivelmente errado. Mas já era tarde demais. Março trouxe a confirmação dos meus piores temores. Tentei pagar a conta de luz da fazenda. Uma conta de R$ 300 que pagava religiosamente há 10 anos. E meu cartão foi recusado. Fui ao banco para entender o que estava acontecendo e descobri que minha conta corrente estava praticamente zerada. Desculpa, dona Helena, mas as transferências foram todas autorizadas pela senhora, explicou a gerente, Sandra, com quem eu mantinha relacionamento há 15 anos. O constrangimento estava estampado no rosto dela. Que transferências? Eu não autorizei transferência nenhuma. Aqui está, ó, 23 transferências nos últimos 2 meses, todas assinadas pela senhora, todas para a conta do seu filho Ricardo. Ela me mostrou os comprovantes na tela do computador. Minha assinatura estava lá, idêntica, reconhecível. Mas eu não me lembrava de ter autorizado aquelas movimentações específicas. Quanto sobrou? R$ 2.300, dona Helena. Cheguei em casa com as pernas bambas, o coração batendo descompassado. Liguei para Ricardo imediatamente. Filho, preciso conversar com você urgentemente, sobre as contas. Estou ocupado agora, mãe. A Camila não está passando bem. Tive que trazê-la para o hospital fazer uns exames. Ricardo, minha conta está sem dinheiro. Não consigo nem pagar as contas básicas. Houve uma pausa longa. Quando ele falou novamente, sua voz estava ainda mais fria. Olha, mãe, agora que assumimos oficialmente os negócios da família, vamos estabelecer uma mesada para a senhora. R$ 500 por mês deve ser suficiente para suas necessidades pessoais. R$ 500. Depois de uma vida inteira construindo aquele patrimônio. Depois de décadas acordando de madrugada para ordenhar vacas, de tardes inteiras fazendo contabilidade, de noites perdidas, cuidando de animais doentes. Você não pode fazer isso comigo. Esse dinheiro é meu. Eu construí isso tudo. Posso sim, mãe. Está tudo legal. Tudo documentado. Conversei com o advogado. Tudo está dentro da lei. A senhora transferiu os bens voluntariamente. Mas eu não entendi que... A senhora assinou os papéis. Ninguém foi obrigado a nada. Foi quando ele desligou na minha cara que entendi. Meu filho havia me roubado. Não apenas o dinheiro, mas minha dignidade, minha segurança, meu futuro. Nos dias seguintes, descobri a extensão completa do desastre. A fazenda, a casa onde eu havia criado meus filhos, as contas de investimento que juntei centavo por centavo durante 40 anos, até mesmo o carro que meu marido me deu de presente de aniversário,
tudo havia sido transferido para o nome de Ricardo. E Camila sumiu completamente. Nem atendia mais minhas ligações. Quando eu ligava para o celular dela, caía direto na caixa postal. Quando ligava para casa, Ricardo dizia que ela estava dormindo, que estava passando mal, que não podia falar. Foi então que recebi a ligação que mudaria tudo para sempre. Abril foi o mês mais escuro da minha vida. Acordava todos os dias com o peso da traição esmagando meu peito como uma pedra gigante. Como uma mãe pode se recuperar da traição do próprio filho? Como uma pessoa reconstrói a vida depois de descobrir que criou um monstro? Parei de sair de casa. Parei de atender o telefone. Parei de tomar banho todos os dias. Vivia de conservas e do pouco dinheiro que tinha guardado numa conta antiga que Ricardo ainda não havia descoberto. As pessoas da cidade começaram a falar. Numa cidade pequena como a nossa, notícias assim se espalham mais rápido que fogo em pasto seco. Dona Mercês, da padaria, sussurrava com as outras clientes quando eu passava para comprar pão. Via pelos rabos dos olhos como elas paravam de conversar quando eu me aproximava, como fingiam estar ocupadas com outras coisas. Coitada da Helena. O filho tomou tudo dela. Sempre achei essa menina meio estranha. Quem diria que o Ricardo faria uma coisa dessas com a própria mãe? A humilhação era quase física. Sentia como se cada olhar fosse uma punhalada, cada sussurro fosse um tapa na cara. Minha sogra tentava me visitar, batendo na porta com insistência, gritando meu nome através da janela fechada. Helena, abra essa porta. Estou preocupada com você. Não fale comigo há 2 semanas. Mas eu não tinha forças para explicar o que havia acontecido. Como contar para uma mulher de 85 anos que eu havia criado um filho capaz de roubar a própria mãe? Como dizer que toda a nossa família havia sido destruída pela ganância? Nas madrugadas intermináveis, ficava olhando as fotos da parede. Ricardo bebê, no meu colo, com aquele sorriso banguela que derretia meu coração. Ricardo aos 5 anos, me ajudando a alimentar os pintinhos. Ricardo formando em engenharia, orgulhoso ao meu lado na foto de formatura. Ricardo no seu casamento, me abraçando forte e sussurrando: "Obrigado por tudo, mãe. Onde foi que eu errei? Em que momento meu filho doce e carinhoso se transformou nesse estranho frio e calculista? Talvez eu tivesse sido mãe demais. Talvez tivesse protegido demais, dado demais, facilitado demais. Talvez ele nunca tivesse aprendido a valorizar o que tinha, porque nunca precisou lutar por nada. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela traição, pela perda, pela solidão. Chorei pelo futuro que havia planejado e que agora estava destruído. Chorei pelos netos que talvez nunca conhecesse direito, porque agora eu era a avó inconveniente, a que causou problemas na família. Depois das lágrimas, ficou apenas o vazio. Um vazio tão profundo que chegava a doer fisicamente, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito. Os dias passavam sem que eu conseguisse distinguir manhã de tarde, segunda de domingo. Dormia quando o cansaço vencia. Comia quando a fome apertava demais. Tomava banho quando o cheiro do próprio corpo me incomodava. Era como se eu tivesse morrido junto com a confiança que tinha no meu filho. Maio chegou sem que eu percebesse, arrastando-se como um animal ferido. Os dias se misturavam numa névoa cinzenta de dor e abandono. Perdi peso, muito peso. Perdi o sono. Passei a dormir 2, 3 horas por noite. Perdi a vontade de viver. Foi quando bati o olho no espelho do banheiro numa manhã qualquer que me assustei com o que vi. A mulher que me olhava de volta era um fantasma da Helena que eu conhecia. Magra demais, com as roupas pendurando no corpo como se fossem cabides. Olhos fundos, cercados de olheiras roxas. Cabelo sem vida, sem brilho, com fios grisalhos que não via antes. Pele amarelada, sem viço. "O que você fez comigo, meu filho?" Sussurrei para o reflexo, tocando o próprio rosto como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Naquela mesma manhã, o telefone tocou. Era uma voz jovem, desconhecida, mas que falava com urgência. "Dona Helena? Aqui é Ana, irmã da Camila." Meu coração disparou. Havia muito tempo que ninguém mencionava esse nome na minha presença. "Preciso conversar com a senhora urgentemente."
É sobre minha irmã e seu filho. É sobre coisas que a senhora precisa saber. Não sei se quero saber de mais nada, respondi, minha voz saindo rouca de tanto desuso. A senhora vai querer saber disso, eu garanto. Se puder me encontrar hoje em lugar reservado, é importante, muito importante. Algo no tom dela me fez aceitar. Talvez fosse desespero, talvez fosse curiosidade, talvez fosse apenas a necessidade de conversar com outro ser humano depois de semanas de isolamento. Encontrei Ana numa lanchonete discreta no centro da cidade, longe dos olhos curiosos dos conhecidos. Ela era diferente da Camila. Mais séria, mais direta, com olhos preocupados que pareciam carregar um peso imenso. Dona Helena, obrigada por vir. Sei que não foi fácil. Ela pediu 2 cafés e ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse reunindo coragem para falar. Minha irmã tem problemas sérios de jogo, apostas online, há anos. Senti o mundo girar ao meu redor. Ela deve muito dinheiro para gente perigosa, gente que não brinca em serviço. Por isso ela se aproximou da sua família. Mas o bebê, ela está grávida. Ana balançou a cabeça lentamente com tristeza. Não existe bebê, Dona Helena. Ela mentiu sobre a gravidez desde o início, comprou aqueles testes falsos na internet, inventou sintomas, tudo. As palavras dela cortaram como facas afiadas. Cada revelação era uma punhalada a mais no coração já despedaçado. Como você sabe disso tudo? Porque eu moro com ela. Porque eu vejo as ligações ameaçadoras que ela recebe. Porque eu encontrei os testes falsos no lixo. Porque eu não aguento mais ver o que ela está fazendo. Por que está me contando isso? Por que não falou antes? Porque ela é minha irmã. Porque eu tinha a esperança de que ela mudasse. Mas quando soube o que ela fez com a senhora, com sua família, não consegui mais ficar calada. Saí daquele encontro com uma sensação estranha, como se uma parte morta de mim estivesse acordando. Pela primeira vez em meses, senti algo além da dor paralisante. Senti raiva. E a raiva, descobri naquele dia, pode ser o melhor combustível para a reconstrução. Foi mexendo nos pertences do meu falecido marido, procurando forças nas memórias dele, que encontrei a chave da minha salvação. Estava passando as mãos pelos livros que ele tanto amava quando senti algo estranho dentro da Bíblia que ele sempre carregava. Um envelope amarelado, escondido entre as páginas do livro de Salmos. Meu nome estava escrito na caligrafia cuidadosa que reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 10 anos. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você está precisando de ajuda. Conhecendo nossos filhos como conheço, sempre desconfiei que um dia você poderia ser prejudicada pela sua própria bondade. Você sempre foi generosa demais, confiou demais, amou demais. São qualidades lindas, mas que podem ser perigosas num mundo cheio de gente sem escrúpulos. Por isso, durante anos, guardei dinheiro numa conta que só você pode acessar. A chave que você sempre usa no pescoço não é apenas uma lembrança nossa, é literal. No Banco do Brasil da Praça Central, cofre número 247. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Como ele havia previsto isso? Como havia sabido que eu precisaria de proteção contra os próprios filhos? Tem 200 mil reais lá dentro, Helena. Dinheiro que juntei aos poucos, sem que você soubesse, retirando pequenas quantias dos lucros da fazenda ao longo dos anos. Use esse dinheiro para se proteger e para retomar sua vida. Você é mais forte do que imagina, meu amor. E não se culpe por confiar nas pessoas. Continue sendo quem você é. Apenas seja mais cuidadosa com quem merece sua confiança. Chorei como não chorava desde o dia do funeral dele. Lágrimas de tristeza, de saudade, mas também de alívio. Mesmo depois de morto, meu marido ainda estava cuidando de mim. Na manhã seguinte, caminhei até o banco com passos firmes pela primeira vez em meses. A chave que sempre carreguei como uma lembrança sentimental, pensando que era apenas um símbolo do nosso amor, realmente abria o cofre 247. 200 mil reais em dinheiro vivo. E junto com o dinheiro, outro bilhete. Agora vá atrás dos seus direitos, Helena. Contrate os melhores advogados, os melhores investigadores. Descubra a verdade. E não tenha pena de quem não teve pena de você. Você construiu essa vida com trabalho honesto.
Merece viver seus últimos anos com dignidade e segurança. Te amo para sempre. Daquele dia em diante, eu não seria mais a vítima dessa história. Seria a protagonista da minha própria vingança. Com o dinheiro do cofre, contratei o melhor advogado da região, Dr. Roberto Mendes, que tinha fama de nunca perder uma causa e de não ter medo de enfrentar ninguém. Dona Helena, seu caso é complexo, mas longe de ser impossível. Vamos investigar cada documento assinado, cada transferência realizada. Se houve coação, se houve mentira, se houve má-fé, vamos descobrir. Dr. Roberto era um homem sério, de uns 50 anos, que falava com autoridade, mas sem arrogância. Explicou que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Infelizmente, abuso financeiro contra idosos é uma realidade crescente. E quando vem de dentro da própria família, é ainda mais doloroso. Também contratei um investigador particular. Se Camila tinha segredos, eu iria descobri-los todos. Durante o dia, mantinha a rotina de mulher derrotada que a cidade esperava ver. Saía pouco, falava pouco, mantinha a aparência de quem havia desistido da vida. Mas nas tardes, trabalhava metodicamente na minha estratégia de recuperação. O investigador, seu Joaquim Pereira, era um homem de uns 60 anos, discreto e eficiente, ex-policial com 30 anos de experiência. Dona Helena, descobri algumas coisas interessantes sobre sua nora. Na primeira reunião, ele colocou uma pasta gorda na minha frente. Fotos, documentos, relatórios detalhados. Camila Rodrigues Santos tem um histórico. Já fez isso antes, com uma família de Ribeirão Preto. Meu sangue ferveu nas veias. Como assim? Mesmo padrão exato, se aproximou de um homem com patrimônio, ganhou a confiança da família dele, conseguiu acesso aos bens e desapareceu. Levou quase 100 mil reais. E o que aconteceu com ela? Nunca foi processada. A família teve vergonha de expor a situação. Quiseram resolver tudo em silêncio. E antes disso? Antes disso, ela aplicou um golpe parecido em Brasília. Um senhor viúvo, dono de uma loja de móveis. Também nunca foi denunciada. Camila era uma golpista profissional. E eu havia sido apenas mais uma vítima na lista dela. Mas comigo seria diferente. Eu não tinha mais nada a perder. Então, não tinha medo da exposição. Não tinha medo do julgamento dos outros. Só queria justiça. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Voltei a cuidar de mim, comprei roupas novas, pintei o cabelo, fiz as unhas. "Nossa, Helena, você está diferente", comentou Dona Mercês quando apareci na padaria numa manhã ensolarada. "Estou mesmo, Mercês, estou recomeçando." E estava, mas não do jeito que ela imaginava. Estava recomeçando como uma mulher que havia aprendido a lutar pelos próprios direitos. Júlio trouxe descobertas devastadoras que confirmaram tudo o que Ana havia me contado. O investigador conseguiu acesso aos extratos bancários de Camila, através de contatos na área financeira. O que descobrimos foi assustador. "Veja só isso, Dona Helena." Seu Joaquim apontou para os números na tela do notebook. Ela perdeu mais de 100 mil reais em apostas online só nos últimos 2 anos. Como é possível perder tanto dinheiro assim? Jogos de cassino online, pôquer, roleta, caça-níqueis virtuais. Ela apostava todos os dias, várias vezes por dia. Às vezes perdia 5 mil reais numa única noite. Era por isso que ela precisava do dinheiro da minha família. Não era ganância comum, era desespero de viciada. Mas a descoberta mais chocante veio 2 semanas depois. "Dona Helena, prepare-se para isso. Camila já é casada." "Como assim? Ela é casada com meu filho." Casou no civil em 2019 em Goiânia, com um homem chamado Marcos Antônio Silva. O marido nem sabe que ela está casada de novo. Pronto. Tínhamos ela numa armadilha legal perfeita. Bigamia, falsidade ideológica, estelionato. A lista de crimes da minha ex-nora crescia a cada dia de investigação. Dr. Roberto sorriu quando mostrei todas as evidências reunidas. Com isso, anulamos não só o casamento dela com seu filho, mas todas as transferências patrimoniais baseadas na união. Legalmente, se o casamento é nulo, seu filho foi vítima de estelionato tanto quanto a senhora. E agora? Agora montamos a estratégia para recuperar tudo.
Mas antes, precisamos decidir se vamos expor tudo criminalmente ou se vamos focar apenas na parte civil. Quero tudo, criminal e civil. Ela precisa pagar por tudo que fez. Mas antes de partir para o confronto legal, eu queria confrontar pessoalmente quem havia destruído minha família. Queria olhar nos olhos de Camila e perguntar: valeu a pena destruir uma família inteira por dinheiro? Passei noites planejando cada palavra, cada gesto, ensaiando na frente do espelho como seria a nossa última conversa. Essa confrontação seria o momento mais importante da minha vida, o momento em que eu recuperaria minha dignidade. Agosto foi o mês da preparação final. Sabia onde Camila estava morando através do investigador, numa casa alugada no bairro nobre da cidade, bancada com o dinheiro da minha família. Sabia que ela e Ricardo mal se falavam mais, segundo informações que Ana me passava secretamente em nossos encontros discretos. Minha irmã está desesperada, Ana me contou num café da tarde. Ela sabe que foi longe demais dessa vez. Está recebendo ligações ameaçadoras dos credores e o dinheiro está acabando mais rápido do que ela esperava. E meu filho? Como ele está? Confuso, perdido. Acho que ele está começando a acordar para a realidade, mas ainda não quer admitir que foi enganado. Era a hora de agir, mas com inteligência e estratégia. Primeiro, procurei Dr. Marcos, nosso antigo advogado da família, que havia voltado da viagem de São Paulo. Dona Helena, fiquei sabendo do que aconteceu. Jamais teria permitido aquelas transferências se estivesse aqui. Doutor, preciso da sua ajuda para reverter essa situação. Conte comigo para tudo. Essa menina enganou todo mundo, mas comigo ela não vai conseguir. Também conversei com minha sogra, Dona Antônia. Era hora de contar a verdade para ela. Helena, eu sabia que tinha algo errado. Aquela menina tinha um olhar falso, uma risada forçada. Eu senti, mas não soube explicar. Por que não me disse nada, sogra? Você parecia tão feliz com a gravidez dela. Não quis estragar sua alegria. E pensei que fossem só ciúmes de sogra velha. A gravidez era mentira. Tudo era mentira. Dona Antônia chorou quando soube de tudo. Chorou pela neta que nunca existiu, pelo bisneto que era só uma fantasia cruel. Com a família reorganizada e as provas todas em mãos, marquei uma reunião que mudaria tudo. Convoquei Ricardo, Camila e todos os advogados para uma conversa familiar na casa da fazenda, que tecnicamente ainda era minha, já que as transferências seriam anuladas. Cada detalhe foi planejado, cada palavra ensaiada, cada documento organizado. Chegara a hora da verdade. Chegara a hora de mostrar para todos quem realmente era Camila Rodrigues Santos. Obrigada por virem, comecei, olhando diretamente para Camila. A sala estava cheia. Ricardo, Camila, Dr. Roberto, Dr. Marcos, seu Joaquim e até Ana, que havia aceitado servir de testemunha. Camila estava visivelmente pálida, nervosa, mexendo nas mãos sem parar. Ricardo parecia confuso com a formalidade da situação. Mãe, não entendo por que tanta gente. Pensei que era só uma conversa. É uma conversa, filho. Sobre verdades que precisam ser ditas. Sobre mentiras que precisam ser expostas. Coloquei a primeira pasta com evidências sobre a mesa. Camila, você já é casada há 5 anos com um homem chamado Marcos Antônio Silva, em Goiânia. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Isso significa que seu casamento com meu filho é nulo por lei. E todas as transferências patrimoniais baseadas nessa união também são nulas. Ricardo olhou para a esposa incrédulo. Camila, isso é verdade? Ela tentou negar, balançando a cabeça, mas eu continuei implacavelmente. Também descobri suas dívidas de jogo, mais de R$200 mil perdidos em apostas online nos últimos 3 anos. Abri a segunda pasta, mostrando os extratos bancários. Mãe, do que você está falando? Ricardo estava visivelmente chocado, olhando os papéis como se não conseguisse processá-los. E a cereja do bolo, filho? Nunca houve gravidez. Foi tudo mentira desde o primeiro dia. Mostrei os testes falsos comprados online, as conversas gravadas que o investigador havia conseguido. Foi quando meu filho finalmente desabou. 28 anos de vida e apenas naquele momento entendeu que havia sido manipulado desde o primeiro encontro com aquela mulher. Camila,
Pelo amor de Deus, olha para mim e me diz que não é verdade, implorou, a voz quebrada de emoção. Mas ela não conseguiu. Apenas baixou a cabeça e começou a chorar. Lágrimas que pareciam genuínas, mas que eu sabia serem calculadas como tudo mais na vida dela. Eu precisava do dinheiro. As pessoas que eu devo são perigosas. Eles ameaçaram me machucar. Você destruiu minha família por dinheiro, explodi, toda a raiva acumulada durante meses finalmente encontrando voz. Mentiu, manipulou, roubou, fez meu filho virar contra a própria mãe. Me desculpa, sogra. Eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Eu só precisava de uma ajuda temporária. Ajuda temporária? Você transferiu tudo. Deixou uma mulher de 60 anos sem um centavo, sem um teto garantido. Ricardo estava olhando para as duas mulheres da vida dele sem saber o que fazer, como um menino perdido no meio de uma tempestade. Mãe, eu não sabia. Ela me disse que você havia concordado com tudo. Tarde demais para pedidos de desculpa, Camila, e tarde demais para ingenuidade, Ricardo. Dona Helena, Dr. Roberto assumiu a palavra com autoridade. Com essas evidências, temos base para anular imediatamente todas as transferências patrimoniais. E criminalmente? Perguntei, sem tirar os olhos de Camila. Bigamia, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso. Dependendo de como o Ministério Público entender o caso, ela pode pegar de 6 a 8 anos de prisão. Camila levantou a cabeça bruscamente, desesperada, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Por favor, não me denuncie, eu devolvo tudo. Eu assino qualquer papel, eu saio da cidade e nunca mais volto. Devolver tudo é o mínimo, respondi com uma calma que impressionou até a mim mesma. É obrigação legal, não favor. E quanto ao que você fez com meu filho? Quanto ao que me fez passar esses meses? Como você devolve a dignidade que tirou de mim? Ricardo se aproximou de mim lentamente, os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Mãe, me perdoa. Eu fui um idiota completo. Não consegui ver que ela estava me manipulando, que estava usando nosso amor de família contra nós. Por um momento, meu coração de mãe quis abraçá-lo como fazia quando era criança e se machucava brincando. Mas algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar completamente. Ricardo, você é meu filho e sempre será. Mas confiança, meu querido, se reconquista devagar, com ações, não com palavras. Eu vou fazer tudo para compensar o que fiz. Vou trabalhar o resto da vida se for preciso. Não quero que você trabalhe para me compensar. Quero que você aprenda com isso. Quero que você entenda que família não é apenas sangue. É respeito, é lealdade, é proteção mútua. Camila foi embora naquele mesmo dia. Levou apenas uma mala com roupas e a certeza de que sua vida de golpes havia chegado ao fim. Ana me abraçou antes de sair. Obrigada por ter coragem de fazer isso, dona Helena. Minha irmã precisa de ajuda profissional, não de mais vítimas. Uma semana depois, todos os bens estavam de volta ao meu nome. O pesadelo legal havia terminado, mas o processo de reconstrução emocional estava apenas começando. Mas o mais importante não era o dinheiro recuperado. Era ter provado para mim mesma que Helena ainda tinha força para lutar. Que uma mulher de 60 anos não precisava aceitar passivamente ser enganada e humilhada. E que quando uma mulher decide reagir depois de décadas de bondade e paciência, ela pode mover montanhas. 1 ano depois, estou aqui, escrevendo essa história na varanda da fazenda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Ricardo está fazendo terapia individual e familiar, tentando entender como foi manipulado e como reconstruir nossa relação. Nosso relacionamento ainda está em processo de cura, mas há esperança genuína no ar. Mãe, aprendi uma lição que vou levar para o resto da vida. Ele me disse semana passada, durante um de nossos almoços de domingo que voltamos a ter. Família não se compra com dinheiro, mas também não se destrói por dinheiro. E aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Significa estabelecer limites quando necessário. Paulo, meu filho mais novo, que havia ficado neutro durante toda a crise, agora me visita mais frequentemente. Ele se sente culpado por não ter percebido o que estava acontecendo. Mãe,
Eu deveria ter desconfiado quando você parou de nos ligar regularmente. Você não tinha como saber, filho. Eu escondi minha dor com vergonha. Conheci Antônio durante a missa de domingo, 3 meses depois da resolução do caso. Ele é um viúvo gentil de 65 anos que perdeu a esposa no mesmo ano que eu perdi meu marido. Não é um romance de filme, mas é real, respeitoso, baseado em companheirismo e compreensão mútua. Helena, você é uma mulher de fibra, ele me disse outro dia, enquanto caminhávamos pela fazenda. Admiro sua força, tenho sorte de ter você na minha vida. E eu tenho sorte de ter aprendido que é possível recomeçar em qualquer idade. Minha sogra, Dona Antônia, agora com 86 anos, ainda tem conselhos sábios que me ajudam a processar tudo o que aconteceu. Filha, você provou que mulher de verdade não se entrega fácil. Você lutou e venceu, mas mais importante, você perdoou. Ainda estou aprendendo a perdoar, sogra. Perdoar não significa esquecer. Significa não deixar que a mágoa envene o resto da sua vida. Ana se tornou uma amiga querida e inesperada. Às vezes nos encontramos para café e conversamos sobre recomeços e sobre como é difícil lidar com familiares que escolhem caminhos destrutivos. Dona Helena, a senhora me inspirou a não ter medo de enfrentar situações difíceis na minha própria vida. Às vezes precisamos ser corajosas, não só para proteger a nós mesmas, mas para proteger outras pessoas que podem ser as próximas vítimas. Camila cumpriu 1 ano de prisão e foi solta por bom comportamento. Soube que está fazendo tratamento para vício em jogos e trabalhando como cozinheira num restaurante em outra cidade. Não desejo mal a ela, mas também não desejo sua presença na minha vida ou na vida da minha família. O dinheiro que meu marido deixou no cofre me salvou financeiramente, mas foi minha própria força interior que me salvou emocionalmente. Descobri que tinha uma guerreira dentro de mim que eu não conhecia. A fazenda está prosperando novamente. As vacas holandesas estão saudáveis, a produção de leite aumentou e consegui implementar algumas melhorias tecnológicas que havia planejado há anos. Hoje, aos 61 anos, sei que sou mais forte e mais sábia do que imaginava. Descobri que o amor próprio, às vezes, exige estabelecer limites dolorosos com pessoas que amamos. Aprendi que perdoar não significa ser fraca e que justiça não é vingança. É recuperar aquilo que nos pertence por direito e por trabalho honesto. Aprendi que confiar nas pessoas certas é tão importante quanto desconfiar das pessoas erradas. Mas, principalmente, aprendi que família verdadeira é aquela que te protege nos momentos difíceis, não aquela que se aproveita da sua bondade. O legado que quero deixar para meus filhos e para as mulheres da minha idade não é apenas material. É a lição de que nunca é tarde para lutar pelos próprios direitos. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir que somos mais fortes do que pensávamos. Hoje, olho para o futuro sem medo. Aos 61 anos, descobri que a vida ainda pode surpreender, para o bem e para o mal. Mas dessa vez estarei preparada, porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Família é sagrada, mas nossa dignidade é ainda mais sagrada. E quando alguém tenta destruir uma, devemos lutar pela outra com todas as nossas forças, sem culpa, sem medo, sem vergonha. O pôr do sol está terminando, mas eu sei que amanhã haverá um novo amanhecer. E eu estarei aqui para vê-lo, forte, digna e em paz comigo mesma. Porque mulher que chegou aos 60 anos sabendo quem é, não se entrega fácil para ninguém. E quando precisa lutar, luta até o fim. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e qual história fez você sentir. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado.